Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Diferença total, é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Rabaxanda, rabacarabacanda. De uma Bíblia dessa você pode abençoar muitas vidas, e isso não tem preço, não tem dinheiro que pague. Queridos, coloque-se todos de pé mais uma vez por bondade. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, São Lucas capítulo 10 e o versículo 19. São Lucas capítulo 10 e o versículo 19. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Os que já encontraram, São Lucas, capítulo 10, e o versículo 19 pode dizer amém? Amém. Está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Leva todo o pensamento cativo a Cristo e toda a mente voltada para a sua palavra. Domina completamente este ambiente com a tua presença. Em nome de Jesus, aperte a mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente, Deus seja glorificado. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui reunidos esta noite para glorificar a grandeza do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus dos pactos e das santas alianças, o Deus magnífico, o Deus majestoso, o Deus poderoso, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onividente, o Deus imanente, o Deus transcendente, o Deus glorioso, o Deus grandioso, o Deus majestoso, o Deus que faz coisas extraordinárias. Quantos podem glorificar a sua grandeza? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, e no versículo 19, quando Jesus diz para
os seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ao observarmos atentamente a leitura desse texto, nós vamos descobrir que se trata o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. O contexto vai dizer o momento em que Jesus escolheu 70 evangelistas. Interessante que, se vocês forem observar, o versículo 1 do capítulo 10 vai nos mostrar que essa não foi a primeira vez que Jesus fez isso. Porque o texto vai dizer o seguinte, no versículo 1: depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Então, se fala de outros 70, é porque ele já tinha enviado um outro grupo antes. Então, ele agora resolve enviar outro grupo de 70 evangelistas para poder preparar o caminho por onde Jesus passava. Queridos e amados irmãos, o objetivo desses 70 evangelistas, enviados de 2 em 2, de cidade em cidade, certamente era para impactar o mundo da sua época. E eu fico observando, pastor Jeremias, quando Deus lhe direcionou para realizar aqui, nos meses de julho, noites de impacto. Queridos, isso não é uma força de expressão. O desejo de Deus verdadeiramente é que sua igreja possa impactar o mundo. Foi para isso que fomos chamados, para causar impacto no mundo. Porque no dia que a igreja parar de impactar o mundo, ela perde a sua finalidade, ela perde a sua essência. Porque a igreja primitiva impactou o mundo da sua época, através do poder do Espírito Santo. E foi para isso que Deus levantou esta igreja, foi para fazer a diferença, foi para impactar o mundo. E exatamente, queridos e amados irmãos, Jesus designou 70 evangelistas, homens escolhidos por Deus, exatamente para uma obra específica, para uma missão específica. Jesus os capacitou para realizar uma obra extraordinária, porque Jesus, quando chama, ele garante; quando chama, ele capacita; quando chama, ele reveste de autoridade, ele reveste de unção. Jesus nunca envia pessoas vazias para pregar o evangelho. Ele sempre envia pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Porque você precisa ter algo para poder oferecer para o mundo. O mundo espera algo de cada seguidor de Jesus. O mundo espera algo extraordinário da igreja. Veja bem, queridos e amados irmãos, quando nós começamos a observar algo extraordinário no ministério de Moisés, semelhante também ao que aconteceu com Jesus Cristo, quando designou esses 70. Vocês se lembram muito bem, quando Moisés estava se sentindo exausto pela árdua tarefa de conduzir aquele povo, queridos irmãos, por aquele deserto. De repente, Deus designou 70 auxiliares, 70 anciãos. Mas a Bíblia diz que aqueles 70 anciãos foram trazidos até a entrada da tenda da revelação. E Deus tirou do Espírito que havia sobre Moisés e encheu aqueles 70, encheu tanto
tanto que 2 deles ainda continuaram profetizando no arraial, Eldade e Medade. Então perceba, queridos e amados irmãos, que Deus não queria simplesmente que aqueles homens se aproximassem de Moisés apenas para poder andar com ele, ou apenas aconselhá-lo, mas eles precisavam receber algo sobrenatural, e eles receberam uma unção especial para fazerem a diferença. Da mesma forma, Jesus separou esses 70 evangelistas e revestiu eles de uma capacidade sobrenatural, porque o versículo 19 diz, aleluia, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Veja bem, queridos e amados irmãos, serpentes e escorpiões, claro, aqui é uma linguagem simbólica. Jesus nos está mandando você sair por aí pisando em cobra, pisando em escorpiões, de qualquer maneira. Primeiro, que para pisar em serpentes e escorpiões, precisa estar muito bem calçado, não pode estar descalço, porque senão você pode sofrer, queridos irmãos, uma picada de uma serpente ou de um escorpião que pode ser fatal. Para poder pregar é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus, mas tem que estar revestido da cabeça até os pés. Por isso que Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele se refere às armaduras de um soldado romano que eram muito bem equipados, e começa a trazer cada peça daquelas armaduras uma simbologia espiritual, mostrando a necessidade de nós, como soldados de Cristo, que vamos enfrentar inimigos terríveis. Nós não podemos enfrentá-los de qualquer maneira, precisamos estar equipados, precisamos ter armas de ataque, armas de defesa. E Paulo começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme às astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. E para isso vocês precisam vestir a couraça da justiça, cingir o cinto da verdade, calçar os sapatos da preparação do evangelho da paz, e ainda ter o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, e ainda colocar na cabeça o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para pisar serpentes e escorpiões, tem que estar calçados com os sapatos da preparação do evangelho da paz. Tem que estar cingindo com o cinto da verdade. O cinto é onde o soldado coloca as munições. Aleluia, exatamente. Você precisa estar cheio das munições de Deus. Aleluia, exatamente. A couraça da justiça é para proteger o peito, o coração, as costas, os pulmões. Você precisa estar calçado com os sapatos para proteger os pés, exatamente, porque a gente anda em um mundo tão perigoso, em um mundo cheio de cobra, cheio de serpente, cheio de buraco, cheio de sujeira. E quando você está calçado, então você consegue pisar em serpentes e escorpiões. Exatamente. Jesus, queridos, foi visto lá na ilha de Pátimos com os pés com latão reluzente e o bronze polido, como que refinado numa fornalha, para esmagar a cabeça de Satanás e dos seus adversários. Exatamente. Há uma promessa lá em Romanos capítulo 16 e no versículo 20, que em breve, diga para o seu irmão, não vai demorar. Diga para ele, a Bíblia diz que é em breve.
Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome de Jesus Cristo? Mas veja bem, você precisa também estar com as duas mãos ocupadas. Na mão esquerda, precisa estar segurando o escudo da fé, que é a sua arma de defesa. O soldado teria que ter um escudo para proteger-o dos golpes de espada do inimigo, e ele protegia com a mão esquerda. Aleluia! Exatamente, eram escudos de bronze, e muitos deles untavam o escudo, porque untando o escudo, e a Bíblia usa essa linguagem, untar o escudo é fazer o escudo ficar escorregando, para que a ponta da espada possa desviar facilmente. Precisamos estar com o escudo untado. Na mão direita precisa estar ocupado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a cabeça precisa estar protegida com um capacete da salvação. Oh, aleluia! Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: você vai sair daqui hoje protegido da cabeça aos pés. Recebe uma palavra profética de Deus para a tua vida agora, porque essa desceu quentinha do céu. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus está te brindando hoje. Deus está te brindando hoje da cabeça aos pés. Ninguém que veio aqui esta noite voltará de mãos vazias. Você vai voltar para casa revestido de toda a armadura de Deus. Exatamente, nós vivemos em um mundo tão perigoso, queridos e amados irmãos, em que nós estamos percebendo cada vez mais uma guerra declarada, um confronto entre a luz e as trevas. Exatamente, a guerra foi declarada, queridos e amados irmãos. Mas veja bem, Paulo vai dizer que os nossos inimigos agora mudaram. Não são inimigos de carne e osso, não são inimigos feitos de carne e sangue, são inimigos invisíveis, são inimigos espirituais. Pode observar que a guerra de Israel no Antigo Testamento era com inimigos visíveis, era com inimigos físicos. Israel vivia cercados de filisteus, de moabitas, de amonitas, de amalequitas, e ele fazia um esforço grande para sobreviver no meio daqueles inimigos. Israel vivia cercado, sofria ataques constantes, e ele tinha que se defender. E cada uma daquelas nações, elas veneravam a sua divindade, e quando eles ganhavam a guerra, eles atribuíam a vitória a quem? A sua divindade. Pode observar, quando eles roubaram a arca, tomaram a arca da aliança, levaram para o templo de Dagom, querendo dizer: está vendo? Dagom é mais forte do que o Deus de Israel. Nós conquistamos o objeto sagrado mais importante de Israel. Agora eles estão sem a sua divindade, porque o nosso Deus Dagom subjugou o Deus de Israel. Quando na verdade aqueles homens pagãos, na sua ignorância, pensavam que quando eles derrotavam Israel, era o Deus deles que dava vitória, quando na verdade era o próprio Deus de Israel que permitia o seu povo ser entregue nas mãos dos inimigos por causa da desobediência. É tanto que quando levaram a arca da aliança para o templo de Dagom, se deram mal, porque Dagom apareceu todo quebrado, aleluia, diante da arca do Deus de Israel, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Não há Deus tão grande como o Deus que nós servimos, aleluia. Exatamente, queridos e amados irmãos, ninguém consegue deter um povo cheio de autoridade espiritual, ninguém consegue vencer o povo de Deus quando está alinhado com o Senhor,
quando está em comunhão com Deus, exatamente, não existe nenhum páreo para o nosso Deus. Aleluia. É tão verdade que tinha guerra que Israel nem lutava, ficava só assistindo de camarote os inimigos sendo destruídos. Aleluia. Porque exatamente o Senhor peleja por nós. Aleluia. Quando você está bem alinhado com Deus, Ele próprio vence por você. Ele conquista as nossas batalhas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. De maneira, queridos e amados irmãos, que quando Deus levantou Moisés para tirar Israel do Egito, Deus sabia que Moisés ia enfrentar as divindades pagãs de Faraó. Ia ser uma guerra não só no campo físico, mas no campo espiritual. Pode observar que quando Deus mandou os seus dois protagonistas, Moisés e Arão, para enfrentar o maior exército da terra, o Egito era o império mais poderoso da época, Deus mandou os seus dois profetas, Moisés e Arão. E quando Moisés e Arão chegou lá, queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que lançou a vara deles diante de Faraó, e a vara deles se transformou em uma serpente. Mas de repente o inferno incomodado, Satanás deve ter ficado com raiva. Como é que pode? Eu é que tenho uma patente da serpente. Como é que pode agora esses profetas de Deus querer lançar uma vara e se transformar em serpente? Aí o diabo logo levantou os seus dois profetas também, mas os profetas do mal, os seus dois feiticeiros, James e Jambres, para confrontar Moisés, lançaram a vara deles, se transformaram lá em umas serpentes fracotes, porque imediatamente a serpente de Moisés engoliu a serpente deles. Eu acho que naquele exato momento Faraó deve ter dito: olha, alguma coisa está errado, porque a serpente de Moisés está engolindo a serpente de Janes e Jambe. É porque o Deus de Israel é mais forte do que Satanás e todos os seus demônios. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Eu fico admirado que tem crente que parece que tem mais medo de Satanás do que de Deus. Meu querido, você não tem motivo para ter medo de Satanás, porque ele é que tem que ter medo de Deus, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. De maneira, queridos e amados irmãos, que Deus permitiu aqueles magos, imitou o milagre da serpente se transformar, da vara se transformar em serpente. Conseguiram até também imitar o milagre das águas transformadas em sangue, até o milagre das rãs. Mas de repente Deus delimitou, disse: daqui para frente vocês não vão mais conseguir imitar não. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés, queridos e amados irmãos, pegou o pó do Egito, lançou e se transformou em piolhos. Eles foram tentar fazer a mesma coisa, não conseguiu. Aí tiveram que se render. Isso não é outra coisa a não ser o dedo de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando Moisés mandou a praga de úlcera, as úlceras acometeu os próprios magos, que saíram humilhados, envergonhados diante dos profetas de Deus, porque ninguém pode medir forças com o nosso Deus. Exatamente, queridos e amados irmãos, é importante compreendermos que agora, na nova aliança, nós não fomos chamados mais para destruir ninguém, não fomos chamados mais para lutar contra pessoas humanas, mas contra os inimigos espirituais. Sabe esta pessoa que resiste ao Evangelho? Sabe esta pessoa que zomba do Evangelho? Na verdade, é uma força espiritual que está por trás dela. No fundo, é uma pessoa boa, é uma pessoa de coração bom. Quando você olha para algumas pessoas hoje na igreja, tão educadas, pessoas
pessoa tão bondosa que parece uma moça. Queridos e amados irmãos, aí você olha para aquele passado dele lá no mundo. Era um homem violento, era um homem sanguinário, e hoje está manso como um cordeiro, porque no fundo o que estava por trás dele era uma força maligna, era uma força opressora. Da mesma forma, queridos e amados irmãos, nós temos que lutar contra principados e potestades para poder arrancar as almas das garras de Satanás, porque são vidas preciosas que depois de transformadas se tornam bons crentes, excelentes obreiros, homens e mulheres de Deus. É por isso que Paulo diz: vocês não devem guerrear contra pessoas, vocês têm que guerrear contra principados e potestades. Aí está, queridos, a mídia querendo criar uma guerra que não existe. Aí está, queridos irmãos, querendo roubar a nossa liberdade de expressão, quando na verdade, queridos e amados irmãos, a nossa guerra não é contra pessoas. Aleluia. Cristo nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. A nossa mensagem é de esperança, é de transformação. Aleluia. Sim, queridos e amados irmãos, mas para poder vencermos os principados e potestades que estão por trás dessas pessoas, dessas instituições, nós precisamos nos revestir do poder de Deus. É por isso que Jesus disse aqui, queridos e amados irmãos, em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Serpente na Bíblia é o mais fiel símbolo de Satanás. A serpente foi o primeiro animal que o diabo usou, se apossou para poder induzir o homem a pecar. Dali para frente começou a haver um conflito que perpassa séculos e mais séculos, o conflito entre a serpente e o descendente da mulher. Daí para frente, Satanás tentou de todas as formas destruir toda pessoa piedosa, com medo daquele dali ser o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele começou fazendo isso, usando Caim para matar Abel, porque era piedoso, mas não teve jeito. Nasceu depois de Sete, e depois de Sete nasceu Enos, e a Bíblia diz em Gênesis 4:26 que quando Enos nasceu, o nome do Senhor voltou a ser invocado na terra. Aí Deus escolheu a linhagem piedosa de Sete, para dela vinha Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois Judá, depois Davi e depois Jesus Cristo. Então, queridos e amados irmãos, Satanás fez de tudo para impedir o nascimento do descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Por isso que quando Jesus veio a este mundo, pode observar, uma das coisas que ele mais fez foi libertar pessoas oprimidas. Ele sabia que o mundo estava dominado por Satanás. Satanás se achava senhor do mundo. É tanto que pode observar na tentação, qual foi a proposta dele? Olha, para que esse conflito, essa guerra toda, negócio de sofrimento na cruz? Vamos fazer uma coro de cavaleiro aqui, ó. Está vendo todo esse mundo, esses reinos aí, tudo é meu. Eu passo, olha, de mão beijada para o Senhor, não precisa muito trabalho não. Se tu tão somente prostrado me adorares. Olha como o inimigo é sutil, é sujo, porque existe uma lei no universo que diz que o menor só se inclina diante do maior. E exatamente, se Jesus se inclinasse diante de Satanás, ele estava confessando sua derrota, ele estava dizendo que o diabo era o maior e ele era o menor. Mas Jesus repreendeu dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Exatamente por isso que Jesus comparou o mundo como uma casa em que Satanás dominava as pessoas
pessoas, mantinha as pessoas como refém. Por isso que ele fala em Lucas capítulo 11, no versículo 21, que quando o valente bem armado está cuidando da casa, todos estão em segurança, mas vindo um mais valente do que ele, toma as suas armaduras, aleluia, e depois ainda reparte os despojos. Foi exatamente isso que aconteceu. Satanás se achava o dono desta casa chamada mundo, mantinha todas as pessoas como refém dele, mas de repente veio Jesus Cristo, mais valente do que Satanás, aleluia, exatamente, se fez carne, habitou entre nós, aleluia, se sujeitou à morte humilhante, à morte de cruz. Jesus fez igualzinho aquele herói que tem um refém preso lá no porão. E ele faz de conta que se entrega ao inimigo só para chegar no porão para libertar o refém. Foi assim que Jesus fez. Aleluia. Ele se entregou. Aleluia, porque ele precisava chegar lá no inferno, e para chegar no inferno só através da morte. Então ele foi lá, desceu lá nos porões de Satanás, aleluia, e a Bíblia diz que ele tomou a chave da morte e do inferno, e levou o cativo, o cativeiro, todos que estavam debaixo do jugo de Satanás, porque o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo, exatamente, e depois que ele tomou a chave da morte e do inferno, ressuscitou vitorioso. Ao terceiro dia disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: não se preocupe, todo o poder agora está nas mãos de Jesus. Não tenha medo do diabo, todo o poder agora está nas mãos de Jesus. É tão verdade que a Bíblia vai dizer no Salmo 62 e no versículo 11, aleluia, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e como Jesus é Deus, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e só quem tem o poder é que pode dar poder, só quem tem o poder pode distribuir poder, só quem tem poder empresta poder, só quem tem poder é que oferece poder. Quantos podem glorificar o nome de Jesus Cristo? E porque ele tem todo o poder, ele disse para os seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Serpente é símbolo do diabo, escorpiões é símbolo de demônios, porque a Bíblia vai dizer que quando exatamente tocou a quinta trombeta, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 9, foi dada a chave do abismo a uma estrela que caiu do céu, e quando abriu o poço do abismo, foi visto muitos demônios, exatamente, que atormentava as pessoas como escorpiões, e as pessoas pediam a morte, exatamente porque sentiam o tormento, como se fosse picada por escorpiões, porque escorpiões na Bíblia é símbolo dos demônios, serpente é símbolo de Satanás, escorpião é símbolo de demônios. Jesus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: você está brindado por Deus contra o mal. Você está brindado. É isso que Jesus disse: eis que vos dou
poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. É toda a força do inimigo. Olha que autoridade extraordinária. E toda a força do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Só quem quer receber esse poder, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Porque quando a igreja avança no poder de Deus, Satanás perde o domínio, Satanás perde o território. Pode observar que nos versículos 17 e 18 diz: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Aleluia. Quando a igreja avança no poder de Deus, Satanás perde o seu território, Satanás é destronado, Satanás despenca, ele perde a sua posição. Pode observar, quando uma igreja chega em um bairro que era dominado pelo mal, daqui a pouco Jesus começa a salvar, transformar pessoa, salva o traficante, salva o ladrão. Daqui a pouco se levanta uma igreja naquele lugar, Jesus começa a transformar a família, transformar o bairro, a prosperidade chega para aquele lugar atrasado, a miséria vai embora, a prosperidade chega. Daqui a pouco esse bairro que só via miséria, chega mercado, chega padaria, chega farmácia, chega açougue, daqui a pouco chega até banco. Exatamente, porque aonde chega o evangelho de Cristo com poder, transformações acontecem. Aleluia. Então bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus te levantou para impactar o mundo. Pode profetizar isso para o seu irmão: Deus te levantou para impactar o mundo. Pastor Ivaldo, como é que eu faço para impactar o mundo? Ele disse aqui: eis que vos dou poder. Você só impacta o mundo pelo poder do Espírito Santo. Jesus impactou o mundo da sua época pelo poder do Espírito Santo, porque está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 19, que o poder de Deus estava com ele para curar. Está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 46, que ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, dele saía poder e curava a todos. O que eu mais aprecio em Jesus Cristo é que ele não é egoísta, ele não quer o poder somente para ele. Tem pessoa que só quer o poder para ele, mas Jesus, ele prometeu repartir conosco esse poder. Aonde, pastor Ivaldo? Em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, as últimas palavras de Jesus na terra foram essas: eis que vos dou poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunha tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando ele usa essa expressão em Atos 1:8, mas recebereis poder, a palavra poder ali no original grego é dunamis, da onde originou a nossa palavra portuguesa dinamite, porque o poder de Deus possui uma capacidade tão extraordinária, tão impactante, tão explosiva, capaz de explodir o próprio inferno. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: nem você sabe o poder que você tem. Diga isso para ele: nem você sabe o poder que você tem. Você vai sair daqui hoje, nessa noite de impacto
impactando o mundo. Você vai sair daqui nesta quarta-feira de impacto, impactando o bairro onde você mora, a congregação onde você dirige. Você vai sair daqui cheio deste poder, porque está escrito em Atos capítulo 4, versículo 33, que com grande poder, diga para o seu irmão, não é com pequeno poder. Diga para ele, não é com pequeno poder. Pode ler, Atos 4:33 diz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 8, que Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígio entre o povo. Está escrito em Atos capítulo 10 e versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está escrito em Romanos capítulo 15 e versículo 19, que com força de sinais e prodígio e no poder do Espírito Santo tenho anunciado evangelho desde Jerusalém e circunvizinhança até ao Ilírico. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 24, que para os que são chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 4, que a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando penso que estou fraco, então é que sou forte. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 11, que devemos ser fortalecidos com todo do poder, segundo a força da sua glória. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1
e versículo 5, que o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder e em plena convicção. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7 que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 5, que nós somos guardados mediante o poder de Deus e segundo a fé. Está escrito em Apocalipse capítulo 5 e versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, sabedoria, riqueza, força, honra, glória e adoração. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore ele por um minuto agora. Com a permissão do pastor Jeremias, coloque-se todos de pé dando glória. Coloque-se todos de pé dando aleluia. Você vai sair daqui cheio do poder de Deus para impactar o mundo. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: você não nasceu para ser mais um qualquer. Revaster que andaraba sobre que lhe amarrai. Remachandarabacamaia. Diga para o seu irmão: você nasceu para impactar outras pessoas. Diga isso para ele: você nasceu para impactar outras vidas. Rabacarabassubre que me amarrai. Talvez você esteja dizendo: quem sou eu, Senhor? Que competência que eu tenho para impactar essas pessoas? Pois eu te digo, debaixo da autoridade de Deus, que pessoas só estão de pé por tua causa. Diga para o seu irmão: você já está impactando vidas. Você já está influenciando vidas. Vidas dependem de você para estar de pé. De uma maneira ou de outra, Deus está te usando para ajudar vidas, para impactar outras vidas. Pessoas estão se espelhando em você e você não percebe. Pessoas têm com você como exemplo e você não percebe. Aleluia. Então você já está impactando vidas através do seu exemplo, através do seu tratamento, da sua maneira, do seu comportamento, da sua pregação. Aleluia. Você já está influenciando vidas. Você vai sair daqui hoje para impactar vidas mais ainda. Deus vai liberar uma unção sobrenatural sobre a tua vida. Revastur que andarabashubre que me amarrai. Revasubre que me andarabacamahai. Vem cá, homem de Deus, aqui. Faz assim com a sua mão direita. Faça assim com a sua mão direita, queridos. Todos vocês, estende a mão direita para cá agora. Diga para o seu irmão: você pode não acreditar,
Mas tem poder nessas mãos. Tem poder nessas mãos. Vai tocando na mão do teu irmão aí, ó. Vai tocando. Toca na mão direita dele e diga para ele: tem poder nessas mãos. Tem poder de Deus nessas mãos. Olha a unção, olha a unção, olha a unção vindo sobre a tua vida. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado aí agora. Eu quero que forme um cordão humano. Pode unir os corredores. Pode unir os corredores. Para ficar bonito, pode unir os corredores. Eu quero que forme um cordão humano, todos de mãos dadas. Pode unir os corredores. Aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Uma igreja unida jamais será vencida. A união na Bíblia é comparada a unção, porque a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. A união da igreja é comparada à unção de Deus. Feche os seus olhos, repitam comigo agora: querido Deus. Mais alto: querido Deus e eterno Pai, esta noite eu quero que o meu irmão que está do meu lado direito e também do meu lado esquerdo saia daqui hoje cheio do poder do Espírito Santo para impactar o mundo, porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão e ele vai profetizar e falar em novas línguas. Agora, abrace a pessoa que está do teu lado. Gaste pelo menos 2 minutos orando pelo teu irmão. Declare que Deus está renovando sua vida espiritual agora. Declare que Deus está renovando o seu ministério agora. Declare que Deus está renovando o teu casamento, que Deus está renovando tua família agora. Sente-se um minutinho dando glória. Sente-se um minutinho dando aleluia. Sente-se um minutinho adorando.
Esta casa está cheia da glória de Deus. Esta casa já está tomada da glória. É quarta-feira de impacto. É quarta-feira de impacto. Vidas estão sendo impactadas pelo poder do Espírito Santo esta noite. Rabassubriquibianda rabacamahai.